Tem flamenguista com medo do chaveamento, da morte? Quando era Botafogo no grupo da morte, faziam piada. E o Fogão foi lá e mostrou que é time grande e cascudo. Agora, o chaveamento do Botafogo parece ser mais tranquilo do que o do Flamengo e os mulambos estão ficando desesperados. Ainda sobre o chaveamento, Botafogo e Palmeiras, na minha opinião, e do povo da Casa TV, quem passar chega muito forte para ir até para uma possível final, já que o chaveamento pode colocar no caminho desse time que passar entre Botafogo e Palmeiras um Chelsea ou Benfica, e do outro lado ali da semifinal, o time mais forte é a Juventus, seria uma Juventus ou uma Inter de Milão, que perto de adversários como PSG e Atlético de Madrid não são tão absurdos assim. Então, o Botafogo, se por acaso passar pelo Palmeiras, tá muito cotado para chegar numa final. E aí, amigo, na final é Deus nos acuda. Um jogo e tudo pode acontecer. E notícias fresquinhas de Botafogo e Palmeiras. Enquanto o Fogão não terá Gregory, Palmeiras não terá o zagueiro Murilo para essa decisão da vaga para as quartas de final entre os brasileiros. Isso e muito mais já, mas antes curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar no canal Notícias do Fogão. Os vídeos não tem hora para entrar, qualquer hora pode ter vídeo, então sem um cronograma corretinho de horários cronometrados, tem que ativar o sininho para você saber quando vai ter vídeo aqui no canal e não perder nenhum conteúdo. Bora pro vídeo, depois a gente conversa. Fã de esportes, vamos mudando um pouquinho agora, a gente vai falar de quem? Do Botafogo e do Palmeiras. Vamos falar do Botafogo, porque o Botafogo pega o Palmeiras nesse Mundial, a gente tá falando de oitavas de final, o jogo é no sábado e o André Linares chega com mais informações das equipes brasileiras. André, chega mais conosco. Aqui no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, Botafogo e Palmeiras vão se enfrentar no sábado pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. O Botafogo já está instalado aqui na Pensilvânia, deixou a Costa Oeste e na manhã de quarta-feira fez um trabalho no centro de treinamento do Philadelphia Eagles, atual campeão da NFL. Inclusive, um jogador do elenco, o wide receiver A.J. Brown, esteve presente ali no início dos trabalhos, trocou presentes e tirou fotos com o Barbosa, com o Alex Telles e até fez, às vezes, de goleiro ali no gramado. A gente pode ver os jogadores que foram titulares na partida contra o Atlético de Madrid, fazendo um trabalho separado, correndo pelo campo, os demais atletas num trabalho com bola, sob o comando do técnico Renato Paiva, que não vai mais poder contar com o Bastos, o zagueiro, por conta de uma lesão no joelho, retorna ao Brasil, ainda não tinha atuado nesse Mundial de Clubes, uma lesão que ele já vinha sentindo ao longo desse primeiro semestre e não vai ter condições, então, de disputar mais esse Mundial. Lembrando que o Paiva vai ter uma decisão para tomar em relação ao meio de campo, não vai poder contar com o Gregory, que está suspenso. O Botafogo volta a fazer um treinamento na manhã de quinta-feira. Enquanto isso, o Palmeiras segue na sua base em Greensboro, na Carolina do Norte, por ali já também sabendo que o Murilo muito possivelmente não vai conseguir mais disputar esse Mundial. Contra o Botafogo é certeza que está fora, a apuração dos nossos repórteres Francisco de Laurentiis e também o Gustavo Zupac. Então, dessa ausência do Murilo na partida contra o Botafogo por conta da lesão na coxa, muito possivelmente Bruno Fux seja o substituto. Foi ele quem ocupou a posição ali na zaga no começo da partida contra o Inter Miami, quando o Murilo então sofreu essa lesão na coxa. Já o Aníbal Moreno tem se recuperado bem e vai ser avaliado nos próximos dias. É possível que o técnico Abel Ferreira venha a poder contar com o volante na partida então contra o Botafogo, que acontece aqui então no sábado, para a gente saber quem vai para as quartas de final deste Mundial de Clubes. É isso, Linares. É esse confronto do sabadão que, claro, o Fã de Esportes vai poder acompanhar também lá pelo Disney Plus, o mundo parando para assistir essa partida entre os brasileiros. André, vou aproveitar aqui o que o Linares trouxe pra gente, essa questão de quem tá fora. De um lado, o Murilo, que acaba sendo um pecado ali pelo lance que foi, pelo gol do Inter Miami, naquele lance tentar uma recomposição, ele acaba lesionando a coxa esquerda. Gregory ou Murilo, quem faz mais falta? Eu acho que é bem equilibrado, mas se a gente pensar como esses jogadores têm sido utilizados pelos seus respectivos técnicos, eu fico com a impressão que o Gregory executa um papel mais crucial, fundamental no time do Botafogo, na forma de jogar, as funções que ele consegue realizar. Ele é muito bom jogador. O Murilo também, o Maurício, né? Também é
é um excelente jogador de futebol, mas até pelas questões do último jogo, imaginava-se que ele seria titular, não foi, entrou e tal. Eu acho que o Abel consegue rodar mais o elenco do Palmeiras, e ele falou sobre isso desde o início da temporada, com as contratações feitas, a maneira como o elenco do Palmeiras foi montado, pelas obrigações no calendário, para ser um time que é mais modificável, sem perder qualidade, sem perder o nível de competitividade, do que eu vejo o Botafogo com o elenco que tem nesse momento. Então eu acho que o Gregori ele é uma ausência que será mais sentida pelo Botafogo do que o problema de desfalque que o Palmeiras tem. E quer não, quando a gente vai desenhando o Mundial do Botafogo, alguns nomes vão se destacando. E acho que o Gregori, junto com o Igor Jesus, talvez o Marlon, eles acabam ficando meio que nomes de destaque no Botafogo, né, Jean? O Gregori, destaque do Botafogo há um bom tempo, né? Ainda que tenha tido o episódio fatídico da final da Libertadores, em que ele é expulso tão cedo e mesmo sem ele o Botafogo consegue vencer, é um jogador que vai fazer muita falta. Acho que o Murilo também faz muita falta na zaga do Palmeiras, mas até por ser um zagueiro e não um jogador de meio campo ali tão determinante, tão fundamental no andamento da equipe, eu acho que também votaria no Gregori como jogador que faz mais falta. A minha dúvida se o Aníbal não jogar, e o Aníbal parece que tem boas possibilidades de jogar, mas talvez não jogue. Se você não tem o Aníbal e o Murilo, que aí você está falando de um zagueiro e um volante, aí acho que o Palmeiras acaba se sentindo mais, porque a gente já viu o quanto o próprio Aníbal fez falta no jogo contra o Inter Miami, né? Claro que houve uma escolha aí, talvez equivocada, do Abel, de não colocar o Emi Martínez, de não colocar um volante de fato no lugar dele. Mas aí eu acho que assim, se o Palmeiras tiver os dois desfalques, aí eu acho que o peso acaba sendo maior. Se for Gregori e Murilo apenas, acho que assim, os dois fazem muita falta, mas aí eu votaria no Gregori como fazendo mais falta do que o Murilo. Eu claramente confundi a análise, né, entre os jogadores do Palmeiras. Sim. Mas eu continuo achando, claro que, independentemente de ter feito essa confusão, eu continuo achando que o Gregori é mais importante para o Botafogo, com certeza, do que qualquer jogador do Palmeiras que eu tenha mencionado. E acho que tem uma coisa que com o Gregori a gente não sabe exatamente quem vai entrar no lugar dele. Se vai entrar um volante, se vai entrar um Nilton, se vai entrar, enfim, um jogador mais ofensivo. Você pode ter uma mudança ali. No caso do Palmeiras, até pelo que o próprio Abel fez no jogo contra o Inter Miami, acho que o normal é a entrada do Fux, que enfim, saiu um zagueiro, entrou outro, e ele vai manter, provavelmente ele não vai abrir mão dos 3 zagueiros, e mesmo que abrisse mão dos 3 zagueiros, porque hoje o Palmeiras joga com 3 zagueiros, ao contrário do que muita gente escala na gráfica pré-jogo, ele aí teria que ter um outro zagueiro de fato, né, e não jogar com um lateral e um zagueiro formando a dupla de zaga. Então eu acho que provavelmente vai entrar o Fux no lugar do Murilo, enquanto no Botafogo fica essa dúvida sobre quem vai ser. Vai ser o Cuiabano, enfim, ele pode ter uma opção de colocar um meia também, acho menos provável, ou o próprio Nilton para manter o esquema. Como é que vocês veem esse momento das duas equipes? Porque a gente estava discutindo um pouquinho do campeonato de ambas, a gente pega o Palmeiras que começa contra o Porto, começa muito bem, não consegue o resultado, fica no empate ali com o Porto, mas acaba sendo o grande jogo do Palmeiras até o momento, e aí a gente vê um último jogo contra o Inter Miami, o Palmeiras ali com muito espaço, dando muitos espaços. Sim. E aí a gente pega o Botafogo, que tem um Botafogo que vence no PSG, que acaba sendo o grande destaque do futebol brasileiro contra os europeus, mas um Botafogo que mesmo perdendo o Atlético, é um Botafogo que vem demonstrando talvez um pouquinho mais do que a gente esperava de Botafogo. É o que eu penso. Quando a temporada parou aqui no Brasil para os times viajarem para o Mundial, os dois times estavam em momentos bem diferentes, quase que inversos, né? O Palmeiras desperdiçando pontos em sequência e o Botafogo dando mostras de que tinha se encaixado e começando a subir de uma maneira bem clara. Aí tem uma parada e os times, no caso daqueles que estão no Mundial, tiveram aquilo que eles nunca têm, ou praticamente nunca têm aqui no Brasil, né? Que é um período maior de preparação, a quantidade de dias mesmo, para organizar sessões de treinamento e fazer a sua preparação para uma estreia específica e uma fase de grupos que mostra ser tão difícil e complicada quanto a gente imaginava que seria, embora os times brasileiros tenham, todos eu creio, mostrado mais do que a gente poderia imaginar que mostrariam nesse Mundial. E aí ficou uma questão, como nós vamos rever essas duas equipes, né? O Palmeiras fez uma ótima estreia com o Porto, depois eu creio que foi piorando.
O Botafogo fez uma estreia mais ou menos, foi bem no primeiro tempo, mal no segundo. Uma grande atuação em todos os sentidos, algo histórico no segundo jogo, a partida contra o Paris. E depois fez um jogo de estratégia e inteligência com o Atlético de Madrid. Então, se a gente for pensar só no que a gente viu até agora no Mundial, a impressão que fica é que o Botafogo está num momento melhor. É o suficiente para dizer o Botafogo é favorito, vai tirar o Palmeiras? Não, não é suficiente, porque tem muito encaixe, tem muita estratégia, tem muita rivalidade, tem muitas circunstâncias envolvidas. Muito interessante esse clássico brasileiro no fim de semana pelo Mundial. Até a questão anímica mesmo. Os jogadores são jogadores que você conhece, jogadores que você já enfrentou no Campeonato Brasileiro pelo menos uma vez no turno. Tem tudo isso que envolve essa partida e não dá para cravar um favorito. Isso eu acho que não teria como. Não dá. Eu acho que assim, da mesma maneira que é impossível a gente negar o fato de que o Botafogo foi melhor do que o Palmeiras no Mundial, acho que pra mim isso não tem muita dúvida. Perdeu pro Atlético, mas perder pro Atlético era normal. Sofreu o que o Palmeiras sofreu contra o Inter Miami não era normal. Então, pegando os dois últimos jogos, mas olhando para a primeira fase de maneira geral, para mim não tem discussão. O Botafogo foi melhor do que o Palmeiras. Não consigo, por causa disso, afirmar de maneira alguma que o Botafogo é favorito contra o Palmeiras, e nem vice-versa. Acho que esse é um jogo daqueles que não dá para apontar favorito, porque a especificidade de ser um jogo entre brasileiros, que se conhecem, o contexto desse jogo é completamente diferente de qualquer contexto dos jogos que o Palmeiras fez e dos jogos que o Botafogo fez também. Então, sinceramente, esse é o jogo que a gente precisa esperar os 90 minutos. E mesmo nessa, eu falei do Flamengo, que eu acho que o Bayern é favorito, mas eu falo que é favorito não porque jogou uma primeira fase melhor do que o Flamengo. O Flamengo também fez uma primeira fase talvez melhor do que a do Bayern de Munique. Ainda assim, eu acho que quando eu falo em favorito, eu falo porque um elenco é bem mais forte que o outro, tem mais capacidade técnica, são jogadores de um patamar acima, como o próprio Felipe Luiz admitiu. No caso de Botafogo e Palmeiras, é tudo muito parelho. É isso. Claro que a gente já está esperando para esse sabadão e você vai poder acompanhar essa partida no Disney Plus. Sábado, oitava de final, simplesmente o Palmeiras que passou em primeiro então no grupo A, contra o Botafogo que passa em segundo. É o seguinte, é a resenha aí no grupo B. Eliminei seu time na Copa do Mundo, acabou. Na Copa do Mundo. Na Copa do Mundo. É a primeira. Vai dar o troco como? Vai dar o troco daqui a 4 anos, talvez, se você tiver... Porra, esquece. Não, é isso. Não tem muito o que fazer. Cara, e vocês estavam falando aí da questão que a gente estava aqui falando e analisando o que foi a Copa do Mundo até agora. O Bruninho, que é o que o Botafogo fez e é o que o Palmeiras fez e conseguiu no final. A última amostragem é de um Palmeiras de novo resiliente, mentalmente forte, conseguiu um empate. Agora, time por time, pra gente parar pra olhar, jogador por jogador, peça por peça, e aí tem, pra mim, um detalhe que a gente sempre fala do Palmeiras, o tempo de trabalho do Abel e o conhecimento que ele tem desse elenco. Cara, eu não sei se eu consigo apontar o Botafogo, por mais que esteja jogando bem, contra poucos times eu falo que o Palmeiras sai atrás em algum momento, mesmo jogando menos um pouco. Mas se parar pra olhar o Botafogo, é um time que foi muito mais defensivo, né, que soube sofrer. E saindo muito no contra-ataque. Eu não sei se vai ser esse o jogo contra o Palmeiras. Pode ser que não seja, né? Porque o Palmeiras é um time agressivo ali, né? Que vai ter posse de bola e tal. Mas, cara, eu acho que o moral vai fazer muita diferença nesse momento, assim. O Botafogo acabou de ganhar do PSG. Por mais que tenha perdido pro Atlético de Madrid, fez um jogo, assim, não sei a visão de vocês, mas, cara, fez um excelente jogo. Acho que não merecia ter perdido. Foi muito pouco. Teve chances pra fazer o gol, o Savarino cara a cara, depois o Igor Jesus na defesaça do Oblak. Então, assim, eu acho que essa questão da moral, e individualmente falando, Igor Jesus, Marlon Freitas, eu não sei se tem jogadores do Palmeiras num tão bom momento assim como tem jogadores do Botafogo. Então, por isso, eu vejo o Botafogo com um pouquinho Mas eu acho o elenco do Palmeiras, assim, alguma coisa mais profundo do que o do Botafogo, assim, com mais nomes para mudar jogo se precisar, com mais alternativas para mudar até a forma de jogar se precisar. O Botafogo, vamos para um cenário entrando nos nomes que jogaram na Copa do Mundo. Vai entrar o Nilton no lugar do Gregory? Isso que é o problema. Isso? Aí assim, nada contra o Nilton, mas tem uma diferença muito grande. O Palmeiras pode não ter o Aníbal. Aí eu não acredito jamais que ele vai entrar com a mesma escalação que ele entrou hoje. Mas, por exemplo, aí entra o Emiliano Martins. Mas você imagina o Botafogo com o Alan e Marlon Freitas apenas? Não. Ele vai botar ali alguém. O Alan não. Sem o Gregory, eu acho que abre essa possibilidade. Não, beleza. Só que aí ele vai fazer o quê? Ele vai botar um atacante? Não, assim, o problema é esse, porque tendo o Gregory. Porque ele começou a Copa com os dois, Gregory e Marlon, e colocando o Mastriani. Não vai acontecer. Melhor chance. Beleza, então ele vai botar mais o meio-campista. Vai botar o Montoro, que entrou legal? Talvez. Só que é muito ofensivo. Craquinho de bola. Então, assim, quando eu falo da profundidade do elenco, é que o Palmeiras ele tem duas opções para cada posição, pelo menos.
para não falar 3 em algumas outras. Então, assim, eu acho que o Botafogo jogou num nível mais alto do que o Palmeiras na Copa do Mundo. Acho que todo mundo tá na mesma. Eu nem tenho tanta certeza assim. Eu acho que até os 35, 40 minutos do primeiro tempo hoje, o Botafogo jogou para ganhar do Atlético de Madrid. Dali em diante, o resultado era muito confortável pro Botafogo. O Atlético de Madrid estava muito desesperado. O Atlético de Madrid criou várias oportunidades. Assim, não obrigou nem tantas vezes o John a fazer milagres, mas assim, rondou a área do Botafogo. Uma bafa ali no final. O tempo inteiro, então, assim, beleza, 1-0, acho que não me incomodou e não mudou em nada a avaliação que eu faço em relação ao Botafogo. Acho que o Palmeiras é o time mais difícil de analisar que eu lembro, assim, no futebol brasileiro. Assim. Porque, cara, é verdade você falar que o Palmeiras do Abel recorrentemente joga mal. Isso é uma verdade absoluta. Foda-se. Não muda nada. O Palmeiras joga mal, ganha. O Palmeiras joga mais ou menos, ganha. O Palmeiras joga bem, ganha. É doideira, cara. Pra você ganhar do Palmeiras, você tem que... O Palmeiras tem que jogar mal, você tem que jogar bem, você tem que jogar melhor, você tem que ter sorte, você tem que... É bizarro, cara. Porque os caras, você vai fazer 1-0, o Palmeiras vai estar jogando mal. E isso entra na cabeça dos caras, claro, do adversário, eu digo. Claro. O adversário sabe que ele... sabe disso. Se ele não... Ainda mais os que conhecem o Palmeiras. Enfiar a faca e Talvez um torcer. europeu que eu não conheça... Mas então, eu acho que é lógico que dentro do contexto de nível de times, é melhor você pegar um time brasileiro do que você pegar um Paris Saint-Germain. Os dois estão felizes com a situação, pensando antes da Copa do Mundo. Ah, não, antes sim. Fala, Botafogo vai estar nas oitavas de final contra o Palmeiras. O Botafogo, caralho, obrigado por isso. O Botafogo tava, assim, ele ia pegar o Inter Miami, que com 30 do segundo tempo tá morto. Quando antes da Copa do Mundo começar. Hoje, o Botafogo com 30 minutos, depois de perder o jogo, ficar em segundo lugar, com 30 minutos de jogo, ele ia pegar... 30 do segundo tempo, ele ia pegar o Inter Miami, que bate 25, 30 do segundo tempo, tá morto. O Botafogo tava dando, e você ainda tem Deus, e você o gol do ainda tem um negócio... Problema nenhum. Você ainda tem um negócio... Tu ia ainda porrar o time do Messi. Claro. Tu ainda carregar isso pra tua história. Vai eliminar o Messi. Agora, você pode ver, assim, pro futebol brasileiro é fantástico que a gente já tenha garantido um brasileiro nas quartas de final. Pra história do nosso futebol. E eu acho que 2 grandes representantes, seja o Botafogo ou seja o Palmeiras, quem avançar as quartas de final, pra mim, pode ir até o fim. Eu também acho. Pode ir até o fim. Pode ir até o título, pode ir até onde... Sim. Assim, não quero saber quem vai pegar pela frente, se vai ser Bayern de Munique, não quero saber quem vai ser. Quem eles enfrentarem, dá pra jogar e dá pra acreditar. A história do Botafogo, principalmente, você Total. pega PSG e Atlético, passa. Pega o Palmeiras, com tudo que envolve, passa. Pô, irmão, você olha e fala, eu posso ganhar de qualquer um. Não, chega muito grande. Pô, A trajetória do Botafogo preparou melhor o Botafogo para esse momento do que a trajetória do Palmeiras. Agora, historicamente, o que o Palmeiras fez na era Abel Ferreira, ele está preparado, mesmo sem ter enfrentado adversários do nível que enfrentou o Botafogo. Se tiver 4-0 o Botafogo, fala, ainda dá Palmeiras. O Palmeiras daqui a pouco volta. Mas eu sei que a galera tá aqui que chegou depois, falou que o Djalminha ganhou a camisa do Messi. Sim, senhor. A gente tem até outro ângulo pra te mostrar que é verdade, que não é inteligência artificial. Tá aí, ó. A imagem focada, o papo do Igor de Puta ali no Cara, amigo. Amigo pessoal. Cara, tem um negócio, os americanos falam, né? Game recognize game, né? Olha lá, meu irmão. Sai o Djalma, então, com pouca moral. A naturalidade dele. Fazer o quê é muito O Djalma foda. é mais um dia comum fazer o quê? E, pra quem tá perguntando, então, o chaveamento, bota na tela aí, ô minha voz da saliência, o que já tá certo da Copa do Mundo, que é esse Palmeiras e Botafogo, aqui de um lado, lá em cima, de um lado da chave. Inter Miami podia aprontar, podia não. Lá do outro lado, se aprontar também, aí vira loucura de fato. Não apronta. Né, esse Inter Miami com o Paris Saint-Germain, Não tem como, né? que vai pegar, quem passar, né, de Paris Saint-Germain e Inter Miami, pega quem passar do Flamengo, o segundo lugar do grupo C. Isso, E vai ser uma foda também. A tendência aqui de Palmeiras e Botafogo é que seja Bayern de Munique em primeiro lugar. Ou Chelsea. Exatamente. Bayern de Munique ou Chelsea. Essa é a tendência de confronto do lado de E cá. é o confronto, tá. Do lado de lá do Flamengo, já... Benfica ou Boca? Benfica ou Boca. Pode até ser o Bayern. Pode até ser o Bayern. Pode até ser o Bayern, mas acho mais Muito difícil. Tem que perder o Benfica. Exatamente. Tão difícil não é. Ele tem que perder Benfica. Mas difícil é. Que é difícil. Mas difícil é. Não, mas é classificar que é em primeiro lugar. Sim, E aí... De repente vai... Então tem esse cenário, cara. E no fim das contas Agora, é outro campeonato. Agora é outra Por isso que eu não parte. me apego Sim. ao jogo ruim que o Palmeiras fez hoje. O que o Palmeiras fez hoje tá morto, já passou. A fase de grupo acabou. Para Palmeiras e Botafogo acabou. Exatamente. E aí, a partir de sábado eles contam a história de oitava de final. O que você achou do Montoro nestes 2 jogos? Cara, eu acho que foi bem. Eu achei que o time do Botafogo, de uma forma geral, tirando o primeiro jogo, o Botafogo fez um primeiro jogo ruim, onde poderia ter sido derrotado, inclusive, né? Foi incrível aquele fim de jogo ali, que o Botafogo conseguiu se segurar muito mais por demérito dos atacantes adversários, daquele De La Vega lá, aquele canóbio da Shopee, que furou dentro da área, depois chutou a bola no pé do John. Foi muito demérito ali dos atacantes do
De quem mesmo? Seattle. Sounders. Mas os 2 outros jogos do Botafogo eu achei bons. Inclusive esse que ele perdeu ontem. Claro que quando ele perdeu, já estava administrando o resultado. Era um gol que ele poderia tomar naquele momento. Mas o Botafogo tinha feito um começo de jogo muito firme, muito seguro, muito bom. Acho que o Montoro tá dentro desse entrado bem. aí. O Montoro, eu gostei da personalidade dele, né? Moleque novo, chegando agora no Botafogo, indo direto para uma Copa do Mundo de Clubes, enfrentando grandes equipes internacionais, pegando o Atlético de Madrid. Não lembro, ele entrou contra o PSG? Acho que ele entrou contra o PSG também. Só não entrou no jogo que era para ele entrar. Contra o Seattle, né? E quase fez gol contra o Atlético de Madrid, chegou a finalizar uma bola de fora da área. Eu gostei, cara. O moleque é habilidoso, tem qualidade e personalidade. Para um moleque novo, isso pesa, né? Eu quero vê-lo num jogo que o Botafogo não tenha tanta necessidade de defender e que o Botafogo possa atacar um pouco mais, o Botafogo fique um pouco com a bola. Ele já mostrou, sabe que a bola é redonda. Sim. Acho que talvez aqui para disputar o futebol brasileiro, e a gente pode usar a Copa do Mundo de clubes como esse recorte, talvez ele precise ganhar um pouco ainda de físico. Eu acho que ainda tá um pouco franzino demais, as divididas. 18 anos, né? Então, chegou crescer. agora, a gente sabe que tem uma tendência natural dos caras que vêm do futebol da Argentina muito novos a encorparem um pouco no futebol brasileiro, mas acham um grande achado do Botafogo. O Botafogo, se lapidar bem essa joia, tem tudo para fazer uma grande venda, mas também para ter um grande retorno técnico, assim como fez com o Almada. Legal, olha que o Alexandre Pac lançou o Flá, mas pede pro Papa gritar: pegamos o Bayer! Pegamos o Bayer! Papa tá aí, não? Tá? Então bota o Papa na tela aí. Aí, Papa, o cara mandou superchat, ele que tá pedindo, o Alexandre aí, ó. Pegamos quem? Não, tá maluco. Quem merda, né? Pegamos aqui, rapaz. Pegamos o Bayer! Pegamos o Bayer! A zica é reversa. O Bayer pegou o Flamengo, hein? O Bayer pegou o Flamengo. Eu tô vendo um monte de... Olha, eu vi o Pantera Alvinegro, eu vi o tal de Coringa da Bola, que é cruzeirense, tá todo mundo. O Bayer pegou o Flamengo tá eliminado. O Flamengo já caiu. Eles aprenderam com Parabéns você, ao pô. Flamengo. Os caras viram teus vídeos e aprenderam com você. Eles fizeram um vídeo, teve esse aí, Coringa, que ele fez aí, Coringa da Bola, que ele fez o vídeo botou o Teletubbies, é hora de dar tchau, Beleza, porra, tranquilo. Tá guardado, né, Papa? Assim, tá tudo guardado, né? A zica reversa. Ô, Papa, me diz uma coisa, Palmeiras ou Botafogo, quem passa, hein? Botafogo. Justifique. Eu acho que o Botafogo é mais time que o Palmeiras. O Palmeiras tá jogando nada. O Botafogo tem, ao que se propõe a jogar, tá jogando futebol. Eu tô gostando do futebol do Botafogo. O Palmeiras, para mim, é um time óbvio, tem um bom treinador, mas é um time retranqueiro, um time que joga sempre, não é híbrido, não muda muito de jogada, é sempre aquela coisa de tentar jogar por uma bola, retranca. Eu não gosto do Palmeiras, não é o estilo de jogo de futebol que eu gosto. E o Botafogo eu já percebo que, apesar de que não fez uma grande partida essa última agora, não foi tão bem, mas o que a gente viu contra o PSG, porque ele se propôs, eu achei que o Botafogo foi muito bem. Então eu acho que, aos poucos, o Botafogo vai melhorando. Eu vejo o Botafogo com mais condições de eliminar o Palmeiras. Palmeiras, osso duríssimo pra mim, tá? Por tudo que a gente já falou, por tudo que a gente já sabe sobre Abel Ferreira, sobre o histórico dos últimos anos do Palmeiras, osso duríssimo. Mas eu tô com o Papa. Eu vejo o Botafogo um pouco mais dentro da competição. Os melhores momentos do Botafogo dentro da competição são melhores do que os melhores momentos do Palmeiras até agora na Copa do Mundo. Claro que isso não é dizer que o Botafogo é favorito. É um palpite baseado no que a gente observou até agora. Favoritismo, acho que é uma palavra um pouco forte nesse caso aí. Mas palpite, eu acho que o Botafogo chega um pouco melhor para essa decisão nas oitavas. Um passinho à frente, né? Eu acho que esse jogo vai pra prorrogação, hein? Pode ser, cara. Pode ser. Eu acho que o Botafogo tá um passinho à frente, porque eu acho que o Botafogo chega num momento melhor do que o Palmeiras. O Palmeiras é muito isso. O Palmeiras é um time chato, ruim de vencer, como a gente falava aqui, mas o Botafogo, acho que você usou a expressão perfeita, tá mais dentro da competição. E eu acho que o Botafogo tá criando uma identidade, um DNA de time competitivo que não teve, historicamente, nos anos anteriores. Isso vem sendo construído desde 2023. É um time que está ganhando casca. A gente vê pelo desempenho do Botafogo, inclusive, muitas vezes, com um jogador a menos, como esse time coletivamente consegue compreender o jogo e vencer as suas partidas. É um time que, na adversidade, pegou um grupo de PSG e Atlético de Madrid e conseguiu passar. Então, assim, acho que é um time que chega num momento superior ao do Palmeiras. E assim, eu acho que dá para dizer que o Botafogo tem um leve favoritismo contra o Palmeiras, sim. Leve favoritismo. Não é um amplo favorito, não, mas tem um pouquinho pelo momento, pelo que tem jogado nessa Copa do Mundo de clubes e pelo que o Palmeiras tem deixado de jogar nessa Copa do Mundo até aqui. Escofano.
Cara, eu não acho que o Palmeiras e o Botafogo vai ter favorito, não, de verdade. Eu Também acho acho que não. Pra mim, independente dos outros confrontos, ao menos te pinte um Real Madrid e Manchester City, que pode acontecer, eu acho que esse tem tudo pra ser o jogo mais equilibrado das oitavas de final. Porque são duas equipes que se conhecem, são duas equipes que estão Flamengo e Bayern, não? Não. Não é mais equilibrado, não? Acho não. Acho que o Botafogo e Palmeiras é mais equilibrado, porque as duas equipes pra mim estão na mesma prateleira. Elas são muito mais niveladas e uma conhece o ponto fraco da outra. Eu acho que isso é o mais interessante. Porque o Flamengo e Bayern, a gente pode até discutir se é equilibrado, se não é, mas eu acho um jogo imprevisível, porque são duas equipes que raramente se enfrentam. E são equipes que num nível competitivo, num nível à vera mesmo de enfrentamento, quase nunca acontece um jogo desse naipe. Então acho muito complicado a gente prever qualquer coisa desse jogo. Acho o Bayern favorito nesse confronto, mas não me surpreenderia com o Flamengo fazendo jogo duro. A gente já viu nesse Mundial de Clubes que coisas improváveis e impossíveis acontecem e a gente toda hora... O Boca fez... Muito duro, muito duro. O Boca fez jogo duro com o Bahia. E Fez esse jogo Boca duro. aí que passa sufoco com o Auckland. Com o Auckland City. Pois é. E te falar mais, se o Boca não toma aquele gol no final, hoje a gente poderia estar falando do Boca classificado, que o Boca ia precisar de uma vitória contra o Auckland e o Benfica e o Bayern iam mais ou menos se matar por ali. Então acho um confronto muito equilibrado, assim, na conta do chá mesmo, esse Palmeiras e Botafogo, e não consigo cravar um favorito. Eu acho que o momento do Botafogo na competição é melhor. O Botafogo chega mais embalado, venceu o PSG, perdeu pro Atlético de Madrid no detalhe, mas num jogo que não passou nenhum risco de ser eliminado. Acho que o Botafogo chega mais empolgado, chega mais quente para esse jogo. O meu leve favoritismo é isso. É o momento do Botafogo. São times na mesma prateleira, times que competem entre si o tempo todo. O meu leve favoritismo para o Botafogo é exatamente isso. O momento que o Botafogo vive hoje, né? É aquele time talvez mais europeu na essência. Ele joga a fase classificatória para passar e quando chega no mata-mata é um time que se transforma. E aí acho que é um jogo encardido pro Botafogo, um jogo complicado. Essa equipe do Palmeiras, o Abel tem muito elenco na mão. Então eu acho que é um time que ele consegue variar muito. E por ser um confronto que acontece muitas vezes aqui no futebol brasileiro, eu acho que o Palmeiras tem até uma vantagem nessa história de se conhecer muito bem, que o Botafogo tá com o Renato Paiva, tem um treinador mais novo. O trabalho do Abel no Palmeiras é um trabalho mais longo. Sim. E ele já jogou com o Botafogo do Arthur Jorge, já conhece um pouco mais todas as maneiras, e essa rivalidade Botafogo e Palmeiras é algo que vem crescendo ao longo dos últimos anos. Então acho que o Palmeiras pode surpreender, na verdade nem surpreender, acho que o Palmeiras pode passar pelo Botafogo e acho natural também, assim, não seria nenhuma surpresa, não ficaria... surpreendido mesmo se o Palmeiras passasse de fase. Eu acho o jogo mais aberto das oitavas até aqui pra mim. É incrível como o Inter Miami tava ganhando o jogo ontem de 2-1, não sei se estava 2-0 ainda ou 2-1, acho que estava 2-1 já. Tiveram uma chance de fazer o 3-1, assim, na cara do gol, Palmeiras perderam. muito exposto ontem. Eu ia falar exatamente isso, achei o Palmeiras ontem defensivamente muito aberto, né? O que não é a normalidade do time. Para mim, o maior Muito mérito desse time do vulnerável. Palmeiras é defensivo. É um time que tem muita dificuldade ofensiva, mas que normalmente defensiva... Eu até falei, é muito difícil fazer 2, 3 gols no Palmeiras, tomou 2. E, cara, aconteceu isso, foi um jogo ativo. O Murilo sentiu logo no início, né, no lance do primeiro gol, acabou saindo, é uma baixa significativa se realmente ficar fora do jogo contra o Botafogo. É um baita de um zagueiro pra mim, então assim, é uma baixa que o Palmeiras vai sentir caso realmente se confirme, né? Cara, mas é um duelo aberto. Assim, Botafogo e Palmeiras é duelo de dois times dos maiores. Mas é engraçado que a gente fala que o Palmeiras é tão competitivo, que o time tem essa veia competitiva como sua principal característica, e ontem eu achei que o Palmeiras competiu muito pouco. Não sei se você ficou com a mesma sensação, Garoni, ontem contra o Inter Miami. Até pra ficar vulnerável demais, é porque eu achei muito atípico. Muito sem competir, um time muito blasé em certos momentos. Vamos olhar pelo outro lado. A gente também disse o seguinte, esse time do Palmeiras, ele é encardido. Pra perder ou pra deixar de ganhar é difícil. Os caras estavam com o jogo entregue e conseguiram assim, empatar no fim, cara. Mas aí... Conseguiram empatar um jogo perdidaço, assim. Eu acho que o Palmeiras tem mérito nessa história de empatar, mas eu costumo observar pelos quase dois ganharam, anos. tiveram chance no fim de ganhar. Eu também achei que o Palmeiras ia virar. Na hora que fez 2-2, mandei até no grupo dos amigos, assim, o Palmeiras ainda vai inventar de virar. Mas o que eu acho também é que o Inter Miami, apesar da campanha surpreendente, é um time muito frágil. Ainda mais quando é obrigado a trocar. Começa a entrar os reservas, os bancários, como dizem nos esportes americanos, começa a complicar pro Inter Miami. Eu ia fazer essa pergunta. O Palmeiras fez uma partida horrorosa ou o Inter Miami também é um bom time? Porque agora eu fiquei em dúvida. Se o Inter Miami é essa baba toda, né? Eu não acho que seja uma baba toda. Um time que tem Messi e Suárez, ainda que seja nesse momento de Messi e Suárez, cara, o que o Suárez fez não é uma casualidade, entendeu? Gênio, né? Os caras são muito acima da média. Vai ter jogo com o PSG?
Eu falei que não tinha do Pois é. Botafogo e... Cara, acho que sei, o que a Copa não do sabe Mundo... de mais nada, né? O que a Copa do Mundo tá trazendo pra gente é que tem jogo. Tem jogo. O Oakland não empatou com o Boca. Assim, por mais que seja uma circunstância diferente, mas... Cara, é o tipo de jogo que se você botar num jogo treino é 6, 7 e você fala, beleza, normal, goleamos aqui um time sem-profissional. Acabou 0x0? Boa, 1x1. Boa, 1x1. Mas aí ainda amistoso, tomou... né? Pô, mas Amistoso, né? Mas amistoso você mete 5, né? É, cumprimento de tabela ali. Amistoso nesse nível assim, você faz um 5 a 0. Eu não tinha nem visto quando tinha terminado, porque foi interrompido o jogo, né? Teve Foi, problema e tal. Fala, Escofano. Eu vou discordar do meu amigo Garoni, tá? Apesar de normalmente concordar com ele, dessa vez eu vou discordar. Igrejinha vascaína, né? Isso. Aí sempre discorda ao vivo. Mas assim, eu acho que não dá jogo não, e aí como é que o futebol é engraçado, né? O Al-Ahly contra o Inter Miami teve inúmeras chances de gol e acabou não fazendo. Ontem contra o Porto, todos os gols que não saíram nesse jogo acabaram acontecendo no jogo 4x4, um jogo maluco. Recorde de finalização do campeonato. Pois é, então eu acho até o seguinte, eu acho que se for um jogo parecido, a defesa do Inter Miami é uma defesa que quando exposta tem dificuldade de correr para trás, tem dificuldade de competir contra ataques mais fortes. Até vi os 2 gols do Palmeiras ontem. O Palmeiras entrava com muita facilidade e errava muitas finalizações. Eu acho que o PSG, mesmo num dia pouco inspirado, consegue passar fácil pelo Inter Miami. Eu acho que não dá jogo, não. Mas se a gente olhar a estreia do Botafogo do Seattle Sounders, que a defesa estava exposta e quase tomou um empate, também parecia impossível o Botafogo segurar o ataque do PSG. Então é isso que eu tô falando. É óbvio que o PSG é favorito contra o Inter Miami. É muito favorito. Mas vai saber, né? Do jeito que tá a cara, coisa aí. Cara, do jeito que as coisas estão indo, é diferente. Assim, eu acho que o grande mérito dessa Copa do Mundo vai trazer pra gente é a gente parar com essas especulações ou diminuir, o pré-jogo sempre vai ter, o debate sempre vai ter, mas é a gente conseguir botar dentro de um contexto que a gente não estava habituado a ver esses times, tanto no nosso enfrentamento contra equipes que a gente considera inferior, caso do Inter Miami ou outras equipes de outros países, como enfrentamento contra equipes que a gente considera superior, que são os europeus. É claro que existe um desnível, onde tem mais dinheiro, a tendência é ter os melhores jogadores, mas existem outros fatores, como formação, o jogo, o coletivo, você vai ter o calor, você vai ter início de temporada para um, fim para outro, meio para outro, jogador que chegou agora, jogador que está indo embora. Desfalque é o futebol. A grande graça do futebol é essa imprevisibilidade. No fim, acho que vai acabar dando um dos óbvios. Um Bayern, um City, sabe, um PSG. Mas enquanto isso, alguém vai caindo no meio do caminho, como é na Copa do Mundo. Você olha lá, tem uma Coreia do Sul numa semifinal, Marrocos numa semifinal, e não é a normalidade. Até porque a gente pode ter um chaveamento, nessa história aí de um matar o outro, a gente pode ter um chaveamento, já alongando um pouco o assunto, do Real Madrid pegar o Manchester City. Sim. Não é impossível o Real Madrid pegar o Manchester City. No nosso chaveamento ontem bateu o Real Madrid City. Então assim, eu acho que talvez um dos grandes fique pelo caminho. E um possível PSG e Bayern de Munique. Pois é. E acho talvez, e aí só de novo, respondendo a pergunta, eu acho que não dá jogo. E o Botafogo contra o PSG, os 11 marcaram pra caramba. E eu não consigo ver o Suárez e o Messi correndo pra trás, marcando pra caramba. Eu acho que... Em contrapartida, você tem 2 jogadores num nível muito acima pra definir uma bola. Bom, pessoal, então é isso. Fico por aqui, tá? Dá uma moral aí. Curte, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ativa o sininho, tá? Tem link pra você ir pro Instagram, pro canal reserva, canal principal, tudo aqui na descrição. Dá uma moral pra gente. Botafogo é maravilhoso, cara. Botafogo é uma parada fora de série. Obrigado, meu Deus. Obrigado por ser Botafogo, cara. Obrigado. Vamos partir pro próximo vídeo aí. Mais tarde a gente conversa mais. Tamo junto. É Botafogo. Vamos agora ir rumo ao título mundial. E vamos fazer. Agora é loucura. Agora é loucura. Daí pra frente é só loucura. Vamos rumo ao mundial.